Você já pensou sobre a morte na infância? Apesar de estar presente direto ou indiretamente em algum momento da vida para qualquer pessoa, conversar sobre a morte não é uma questão fácil. De certa forma, ainda queremos nos esconder da morte, nem ouvir falar sobre o assunto, ou lidar com ela apenas em livros e filmes. Para compreender nossa posição frente à morte, é importante observar como nossas atitudes diante dela mudaram durante a história. Inicialmente, o homem não temia a morte, mas a considerava sem medo, como sendo parte integrante da vida. Na Idade Média, o fim da vida começa a ser tratado de forma domada, ritualizada, sagrada e comunitária. Já na Idade Moderna, as atitudes do homem perante a morte sofrem novas alterações. A morte passa a ser romantizada e o morrer passa a significar um momento de ruptura. E a partir do século XX, os avanços tecnológicos possibilitaram a manutenção da vida, mesmo que de forma precária e sofrida. Este aparato favorece a idealização de um poder sobre a vida e a morte, sendo exaltadas formas de distanciamento da morte, como o silêncio e a perda de seu status de fenômeno natural. Seguindo esse caminho, a morte passa a ser solitária nos hospitais, sendo abordada com um distanciamento e separando a razão dos afetos, na busca de objetividade e neutralidade. Essa racionalidade científica impregnada na prática em saúde também é aplicada quando se trata da morte na infância. Quando se pensa na morte de uma criança, a situação torna-se ainda mais dolorosa e de difícil aceitação, pois se exige uma atitude diante de um fim visto como prematuro. A imagem da criança representa para todos, e principalmente para sua família, a concretização de projetos, futuro, alegria, fantasias, saúde e pureza. O morrer na infância assume então um caráter de monstruosidade, de uma realidade cruel e injusta, mobilizando na maioria das pessoas intensa ansiedade e medo. É uma realidade que se traduz em pesadelo, dor imensurável, irreparável e indescritível para os que as amam. Considerando esse cenário, negar a morte é uma das formas de não entrar em contato com experiências dolorosas. Combater a morte pode dar a ideia de força e controle. Entretanto, quando ocorrem perdas sem a possibilidade de elaboração do luto, não há permissão para a expressão da tristeza e da dor, trazendo graves consequências como maior possibilidade de adoecimento. Esse silêncio sobre a morte, apesar de aparentar ser um meio de proteção, contribui para o aumento do sofrimento da criança, causando uma dificuldade do seu acolhimento, um estado de confusão mental e insegurança e distúrbios psicoafetivos, como distúrbios de fala, anorexia, agitação e fobias. A vivência da morte na infância também é atravessada pelas situações de falecimento de pessoas próximas. O luto da criança é único e deve ocorrer para que a mesma elabore esse acontecimento e se restabeleça após uma perda significativa. Para comunicar notícias difíceis às crianças, é importante tomar alguns cuidados. Comunicar por meio de uma pessoa que tem um vínculo de confiança com a criança, perguntar à criança o que ela entende sobre a situação vivenciada, utilizar uma linguagem adequada à faixa etária da criança, não utilizar metáforas e eufemismos, priorizar falas objetivas como o uso da palavra morreu. Essa comunicação pretende auxiliar a criança na elaboração do seu luto, visto que uma linguagem fantasiosa pode não fornecer informações verdadeiras e concretas, principalmente devido à criança ainda não possuir uma capacidade de abstração completa. A criança também sente e vivencia os acontecimentos e mudanças sobre si ou sobre o ambiente em que está inserida. Mesmo que ela não se expresse verbalmente, irá utilizar de outros modos de comunicação para lidar com a morte e o processo de luto. Esteja atento aos seus comportamentos, brincadeiras e desenhos. Um filme pode ser uma forma lúdica de abordar o tema sobre a morte com as crianças. Diante das situações de luto, devemos estimular a demonstração dos sentimentos, dores e questionamentos. Precisamos permitir essas expressões, construir um diálogo e nunca reprimir ou negar o luto. Lembre-se que o acolhimento e o respeito às emoções de tristeza, raiva e inquietação diante da morte são fundamentais para encontrar suporte e conforto nos cenários de perda de pessoas amadas. Se esse processo de luto e sofrimento for muito doloroso e de difícil manejo, procure ajuda psicológica. E se você conhece alguém que se beneficiaria com essas informações, compartilhe o vídeo. Obrigada!